tá, pessoal? Estamos aqui mais uma vez no meu canal e hoje a gente vai discutir um assuntinho que vocês pediram, que é tectônica de placas, né? Dentro da nossa playlist de geologia, uma das coisas mais importantes para a presença absurda em vestibulares. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar se for possível, ativa as notificações para vocês receberem as nossas novidades aqui, beleza? Bom, gente, é impossível estudar tectônica de placas sem dar o devido mérito a todas as teorias e hipóteses que vêm antes dela. Se tu não sabe, a tectônica de placas ela vai ganhar corpo nos anos 60. Porém, diversas ideias, conceitos foram desenvolvidos antes dela para que ela pudesse surgir. Um dos pensadores fundamentais que vocês têm, a gente tem que dar o devido crédito é Alfred Wegener. Wegener está publicando na primeira metade do século XX, trazendo algumas hipóteses bem importantes para aquilo que vai se desenvolver com a tectônica de placas. Uma das hipóteses fundamentais de Alfred Wegener era a ideia de que os continentes estariam em movimento, numa grande deriva continental, se deslocando pelo globo de uma forma muito lenta e gradual. Obviamente, a comunidade científica não levou isso muito a sério. Achou impossível uma massa do tamanho de um continente estar se deslocando por aí. Wegener também teve muita dificuldade de provar o porquê dessa movimentação e acabou não tendo devido reconhecimento, para sua hipótese, para sua teoria, apesar de o corpo de pensamento proposto pelo Wegener ser muito semelhante a alguns princípios da tectônica de placas. Wegener percebeu, por exemplo, o encaixe dos continentes. Se a gente escolher algumas massas continentais, como por exemplo a América do Sul e a África, vocês vão perceber que elas se conectam, que elas juntas, têm um encaixezinho. Também, Wegener teve acesso a alguns estudos de fósseis, percebendo que o mesmo animal tinha registros fósseis desse animal em diversos continentes. Se esses continentes estão tão afastados, como é possível um animal ter tido esse espraiamento, essa presença em todos esses continentes, Então Wegener começa a pensar que talvez os continentes estivessem todos juntos num supercontinente. É dele a teoria do Pangeia, que a gente usa hoje como uma teoria muito próxima da realidade, se acredita fortemente, se tem muitos registros e comprovações que nos levam a crer na existência desse supercontinente. Ele foi teorizado a primeira vez, foi jogado como uma hipótese por Alfred Wegener. Bom, gente, mas sem mais delongas, o que vocês precisam saber para vestibular da tectônica de placas? A tectônica de placas ela vai revolucionar a geologia do seu tempo e é uma base fundamental até hoje. Ela explica a presença de abalos sísmicos, ela nos ajuda a entender o vulcanismo, ela nos ajuda a entender macroformas do relevo. Então a tectônica de placas, gente, vai conseguir dar um salto qualitativo na ciência geologia. Beleza? É interessante vocês saberem que para vestibular, as questões geralmente problematizam os limites de placas, ou seja, as interações entre as placas, cobrando do vestibulando que vocês sabem, por exemplo, quais são os resultados de um encontro convergente, que resultados paisagísticos eu tenho no encontro divergente ou até no encontro transcorrente. Beleza? Dentro desse processo, o que é interessante vocês saberem? Vamos começar com o primeiro tipo de encontro. Lembrando, então, que a base da teoria é uma compreensão de que a crosta, a nossa camada sólida mais externa, é dividida em grandes porções, fragmentos, quase que um mosaico de grandes placas. As placas são mais grossinhas, na parte que a gente chama de crosta continental, conseguem sair para fora da água e depois apresentam, uma zona mais fina, menos espessa que a crosta oceânica. Deu para entender? Dentro dessas partes, as placas vão colidindo, e vão interagindo ao longo do tempo com movimentos que são de centímetros por ano, poucos centímetros por ano. E a gente começa a ver que nesse movimento de muita intensidade, elas iam promover transformações na paisagem, gerando grandes montanhas, gerando vales oceânicos, gerando falhamentos. A gente inclusive consegue dividir os movimentos de placa em dois tipos. Os movimentos orogenéticos, que é o que a gente vai dar maior atenção aqui, e os epirogenéticos. Orogenéticos são os movimentos de placa na horizontal, onde uma placa colide, se afasta ou transcorre em relação à outra. São 3 encontros básicos orogenéticos.
Os epirogenéticos já são falhamentos verticais, onde a crosta recebe alguma indução que vem do magma, que vem do manto, e é empurrada ou cede na vertical. Nós temos vários tipos de falhamentos que a gente poderia estudar. Aqui em Porto Alegre nós temos inclusive, alguns resquícios de falhamentos aqui no território do Rio Grande do Sul, no Brasil como um todo, teriam essas formas para a gente discutir, mas a gente guarda os epirogenéticos para um outro vídeo. Comenta aí, pede se vocês querem, se vir alguma questão, joga a questão aqui que eu resolvo na nossa aula 5 questões que vocês precisam saber de geologia. Nós estamos gravando esse videozinho, então se vocês tiverem alguma questão é só pedir aqui, beleza? Voltando para os orogenéticos, o que é interessante que vocês saibam? Os orogenéticos, gente, são esses 3 encontros: convergente, divergente e transcorrente, onde as placas vão colidir e se afastar ao transcorrer. No convergente, gente, nós temos uma placa indo em direção à outra. Olha o videozinho aqui do meu lado. A placa vai batendo, vai colidindo, esse movimento é muito lento. A placa menos densa, quando há uma diferença de densidade evidente, a placa menos densa tende a se enrugar, ela vai dobrando, causando fissuras, rompimentos, fragmentações, enquanto a placa mais densa mergulha no manto e vai se destruir. Os registros fósseis, os recursos, tudo aquilo que eu tiver naquela placa vai aos poucos sendo degradado e destruído, mergulhando no manto. A gente sabe que isso é uma lógica cíclica. Dá uma olhadinha nas nossas aulas de tipos de rocha que estão aqui nessa playlist. A gente sabe que num novo momento, a tectônica que destruiu no encontro convergente pode reconstruir a paisagem, pode reconstruir a placa em outros tipos de encontro, que é no caso o divergente. Dentro desse processo, então, o que a gente tem que lembrar? Colisão de placas, dobra a crosta menos densa, gera rugosidades, falhamentos, etc. E um mergulho acaba destruindo a nossa placa em subdução. 2 nomes vocês têm que saber: dobramento, orogenia. Orogênese, formação de montanhas. A gente gera grandes cordilheiras de montanhas na face continental. Também temos outro processo aqui, subdução, quando uma placa mais densa mergulha no oceano. Vocês devem estar se perguntando, mas como é que eu vou saber qual que é a mais densa e qual que é a menos densa? Geralmente, placas continentais são compostas por elementos menos densos. Então é a placa continental, a porção continental da placa, geralmente dobra e se destrói nesse sentido de enrugar, dobramento. Enquanto a placa mais densa, geralmente oceânica, mergulha no manto. Deu para entender? Nós também podemos ter colisões de placas de mais ou menos a mesma densidade, promovendo, em vez de um mergulho, em vez de subdução, promovendo um soerguimento conjunto de obdução, onde placa continental com continental, por exemplo, eu não consigo ver a subdução tão clara, gerando esse soerguimento conjunto. Olha só minha mãozinha, subiu. Esse processo seria obdução. Também podemos acrescentar, gente, formação entre crosta oceânica e crosta oceânica, onde a colisão entre as duas placas faz com que o soerguimento proporcionado por isso forme ilhas. E isso é muito interessante. Colisão oceano-oceano forma arcos de ilhas. Entenderam esse processo, gente? Esse encontro, convergente é um dos mais importantes que a gente precisa saber. Já o divergente é muito interessante porque ele é o processo de afastamento entre duas placas. As placas, então, vamos imaginar uma placa conjunta, começa a ser agredida pelo manto convectivo, o manto começa a empurrar essa placa para cima e a placa começa a fazer, vai abrindo falhamentos até se afastar. Esse processo de abrir uma fissura que vai aparecendo na placa continental, por exemplo, tem nome, chama rift. É o que está acontecendo, por exemplo, hoje no continente africano, onde o continente africano já apresenta, uma região de afastamento e fragmentação. Provavelmente a região do chifre da África vai acabar se afastando
do resto do continente. É um processo lento, nós não vamos ver em vida, mas já existem feições naturais, como o Rift Valley e alguns lagos intracratônicos, né? Alguns lagos que se desenvolvem nesse falhamento. Fechou? É interessante que vocês vejam também que nesse processo de afastamento ele pode demorar muitos e muitos milhões de anos, né? Lento e gradual, vai avançando. Só que no momento que ele já tem um afastamento interessante, primeira condição, né? Eu estou afastando a placa, eu não vou abrir as portas do inferno aqui, né, gente? Tem que solidificar automaticamente. O magma que está saindo na fissura já vai se solidificando e formando mais crosta. É por isso que o encontro convergente é chamado de destrutivo e o encontro divergente é chamado de construtivo. Por que construtivo? Porque no momento que as placas se afastam, mais magma se solidifica, formando uma crosta mais recente. Isso é bem importante. Nesse processo de afastamento, eu posso preencher o vale, esse novo vale do afastamento, com água e ao longo prazo formar um oceano. Esse é o caso do Oceano Atlântico. Continente sul-americano com o continente africano eram juntos, né? Formavam base daquilo que nós chamamos de Gondwana. Se tu não conhece esses termos, Cenozoico, Mesozoico, dá uma olhadinha na nossa aula que está saindo ainda essa semana de tempo geológico. A gente explica um pouco sobre essas estruturas temporais em geologia, beleza? Então, nesse período de afastamento aqui que a gente vai tendo entre o sul-americano e o continente africano, aos poucos eu fui criando uma crosta nova, menos espessa, que é a base do nosso Oceano Atlântico. Também é interessante de, mergulhando no Oceano Atlântico, eu começo a observar que todo o fundo do assoalho oceânico é cheio de irregularidades. Essas irregularidades são marcadas, né, por intrusões de magma, elevações, falhamentos, mas bem na bordinha, no limite das duas placas, vocês vão ver que essas irregularidades são bem padronizadas. Elas formam quase que um cordão de elevações bem na bordinha. Dá uma olhadinha nesse videozinho aqui. Então, gente, olhando para esse vídeo, vocês começam a ver que, seguindo o limite das placas oceânicas ali, que eu estou falando na parte meio do Atlântico, vocês têm um conjunto de elevações, de morros e alguns deles inclusive conseguem sair para fora d'água. Essa estrutura limite mais elevada é chamada de dorsal meso-oceânica. Então vocês têm o segundo encontro aí com as suas principais características. Observem bem esse vídeo, gente, que ele é muito didático. Ele nos traz algumas coisas, vou deixar o link dele inteiro aqui na descrição. Beleza? E o nosso último encontro, então, vai ser o encontro transcorrente, quando as placas não colidem nem se afastam. Elas vão fazer um movimento tangencial. Esse movimento, gente, ele não destrói tanto a paisagem e nem constrói nada. Ele basicamente transforma. Por isso as questões podem cobrar de ti encontro transcorrente ou transformante. Os dois estão corretos. Por quê? A gente vai ter essa parte da placa se deslocando em relação à sua vizinha, gerando todo um processo de falhamento. Esse processo é bem intenso, bem violento, e a gente consegue reparar na paisagem que as configurações rochosas, as rochas que estão ali naquelas placas, vão apresentar essa estrutura de deslocamento, uma falha no chão, que nem essa falha aqui, ó. A falha de San Andreas, no oeste dos Estados Unidos. É um dos grandes e famosos encontros transcorrentes. Essa feição enrugada marca esse movimento. Percebam que eu não tenho colisão, eu não gero montanhas, eu não tenho, né, nenhum afastamento, isso não é bem um rift. Lembra um pouquinho o rift quando eu olho, né? Mas na prática, é assim, essa rugosidade é o encontro transcorrente. Gente, é interessante vocês saberem que nas provas vestibulares se cobram, por exemplo, como se forma a Cordilheira do Himalaia, as grandes montanhas. Colisão, encontro convergente. Como se formam os oceanos? Encontro divergente. Rift, divergente. E os falhamentos, encontro transcorrente. São 3 tipos de encontros que caem bastante em provas e valem a pena ter a tua atenção para não errar essas questões. Qualquer coisa que vocês queiram saber, gente, sobre outros processos adjacentes um pouco mais complexos,
ou alguma coisa que vocês ficarem em dúvida, comenta aqui que a gente grava um videozinho pra vocês. Espero que ele não tenha ficado longo demais pra vocês. Beijo, sucesso, valeu!